羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。Fala, taqueiras e taqueiras, sejam muito bem-vindos a mais um Otaqueira Cast. Aqui quem tá falando é o seu apresentador JF, e hoje, já aproveitando que estamos no Setembro Amarelo, um mês importantíssimo, onde se é discutido sobre temas sobre prevenção à depressão e ao suicídio, decidimos falar sobre uma obra que aborda exatamente esses temas. Hoje iremos falar sobre Orange, uma obra muito tocante e incrível que mostra a importância da amizade nesse processo. E para me ajudar a falar sobre isso, temos ela que com certeza não me mandaria uma carta, mas sim um memorando contando todos os meus erros dessa vida, Jana Monteiro. Olá, pessoal. E lembre-se, fazer uma marmita para alguém pode salvar o dia. Com certeza dar comida pra alguém sempre ajuda a melhorar o dia. O Galo concorda. Essa parte vai ficar. E falando nisso, uma pessoa que gosta de comer bastante, temos ele, Mestor. Olá pessoal, aqui é o Mestor. E não se esqueça, se algum dia chorar sozinho de novo, ou ainda que chegue um dia que você se ache vivendo em mágoas, coma bacon. Nossa, eu esperando algo mais profundo. Sempre um comentário pertinente. E para fechar nosso time de especialistas, temos ela, Ana Paula. E aí pessoal, dê valor aos amigos de verdade, porque esses na vida são raros. Exatamente. Então, pessoal, sem mais delongas, ajeite seu fone de ouvido, dê o play e vamos nessa. Hoje vamos falar sobre a adaptação do mangá de mesmo nome, chamado Orange. Orange, só dando um resuminho aí pra galera, a gente vai discutir bastante sobre ele. É o seguinte, conta a história de um grupo de 5 amigos, que acaba se reunindo 10 anos depois, pra cumprir uma promessa feita nos tempos do colégio. Porém, nesse meio tempo, a gente acaba descobrindo que essa trajetória não foi mil flores, e que todo mundo carrega algum tipo de arrependimento por causa de um evento em particular que aconteceu no ensino médio. A premissa basicamente desse anime parte do seguinte: e se você tivesse a possibilidade de se comunicar com o seu eu do seu passado, o que você falaria pra ele? É uma premissa que existe basicamente ao conceito da máquina do tempo, né? Uma premissa que várias outras obras, tanto entre animes, da cultura pop, como todos já abordaram, mas em Orange existe uma pequena diferença pela particularidade da forma que isso acontece. Isso acaba acontecendo por meio de uma carta que eles conseguem enviar para a versão deles de 10 anos do passado. Então, eu tenho alguns problemas, para não dizer muitos problemas, com essa obra, por mais que ela aborde um tema tão delicado, que é sobre depressão e suicídio. Antes da gente entrar nessa discussão do que gostamos e o que não gostamos, eu gostaria de saber da galera como é que foi essa reação assistindo a obra pela primeira vez. Então, fui eu que indiquei esse anime /mangá, que eu conheci através de uma booktuber bem conhecida chamada Tati Feltrin. Ela, mais ou menos uma vez por mês, ela faz indicações de mangás e HQs que ela lê durante o mês. E eu achei bem interessante quando fez a resenha desse mangá. E eu acabei comprando. Primeiro li o mangá só pra podcast que eu cheguei a ler, a assistir o anime mesmo. E já é uma temática que me interessa. Eu achei bem interessante a forma que foi abordada, porque não só apenas a violência em si, só o ato do suicídio, mas pessoas tentando salvar
alguém de si mesmo. Então, e da sua tristeza e daquele mal que tá dentro dele. Eu tenho histórias bem próximas de mim, então acabou gerando esse tipo de identificação de pessoas que desistiram e que, por sorte, não tiveram um fim tão trágico, mas que faz a gente pensar: e se eu tivesse percebido? E se eu tivesse agido diferente? Se eu tivesse dito algo diferente, talvez poderia ter mudado aquela decisão. E assim, pessoas muito, muito próximas que fizeram parte da minha vida de uma forma muito intensa e que desistiram em algum momento. Por mais que eu tenha gostado, achado a obra muito bonita, me trouxe essa reflexão e me trouxe essa tristeza. Ainda mais que recentemente uma amiga minha faleceu também por conta de problemas emocionais que agravaram uma situação uma doença que ela já tinha. Então ainda tá muito vivo esse sentimento de perda. Então vendo o anime e reviver o que eu senti na época que eu li o mangá foi reflexivo. Foi triste, muito triste, mas foi importante, principalmente por uma lição que eu acho que vem com essa história de que você se perdoar. Porque às vezes você fez o que estava no seu alcance fazer. Se perdoar por, às vezes, você não perceber, ou às vezes você não adivinhar, né? Porque às vezes simplesmente as coisas estão fora do seu controle. Então, pra mim, no meu caso em específico, levando em conta a minha trajetória de vida e esses acontecimentos da minha vida, foi uma história muito importante. É um anime e um mangá que eu guardo com muito carinho e que eu realmente gosto muito. Sim, é uma obra que de fato eu acho importante ver, por mais que trate de um assunto delicado exatamente sobre depressão e suicídio, que cada vez mais tem, e isso é uma coisa positiva, cada vez mais obras têm a abordar sobre isso. Era interessante, eu acho que dependendo da trajetória da própria pessoa, você pode gerar essa reflexão em maior ou menor grau. Então, mas antes disso, gostaria de saber, mestre, como é que foi a sua experiência? Essa obra ela me tocou bastante referente à amizade. Ela foi uma forma interessante, muito boa de mostrar sobre a amizade na época de escola. Pessoas que muitas vezes não tem nada a ver uma com a outra, mas que estão juntas ali em vários momentos, se divertem juntas, acham as coisas em comum. Então eu acho que um ponto forte, fora o debate sobre depressão e suicídio, é o poder que a amizade tem de transformar, nesse caso de forma figurada e quase literal, a amizade transforma o futuro, onde o pessoal que é amigo vai tentar lutar para evitar a morte de um dos amigos do grupo. A forma como eles se respeitam, a forma como eles se completam, a forma como eles brincam um com o outro, como se preocupam, mostra essa amizade que geralmente é bastante comum em grupinhos escolares, que saem para fora da escola, vão fazer compras juntos, vão para festivais juntos, comer coisas juntos, e se apoiam nos esportes, se apoiam nas artes, seja onde for. Mas aquela amizade ali que está sempre junto, mostrando que você, além de ser parte importante do grupo, você ainda é parte especial para aquele grupo. Então esse lance de amizade verdadeira entre o pessoal é o que para mim mostra bastante. E, tipo, o que se aproxima bastante do real é que mostra numa situação, por exemplo, que quando eles estão no futuro, eles falam que queriam que durante esses 10 anos eles estivessem juntos, porém eles só estão se reencontrando naquele momento. Ou seja, é uma amizade que do momento ali na escola, mas que muitas vezes não se estende para a vida. Mesmo você tendo vínculos muito fortes, com vários vínculos fortes com seus colegas de classe, que se tornam amigos, às vezes quando a escola acaba, simplesmente se vão. Mas fica aquela sensação gostosa de nostalgia pelo que vocês viveram, pelo que vocês vivenciaram. E quando se reencontram, volta aquela sensação boa de união, que é um poder incrível que tem em torno disso tudo. Um ponto alto desse anime, eu acho que tá muito nas relações entre os personagens, que, como o Everton falou, você consegue se fazer parte daquele grupo, você acaba se tornando um sétimo integrante daquela turminha que você acaba acompanhando, que de fato eles são divertidos, eles são legais, são pessoas que, se tivesse na sua escola, você gostaria de ter como amigos, né? E eu queria saber da Ana, como é que foi essa experiência de assistir Orange? Pra mim foi um pouco estranho, porque quando eu tava assistindo, eu vi um pouco de mim no
personagem que teria, no caso, depressão. E aquele negócio, a gente não sabe que tá acontecendo nada com a gente. Pra mim, eu não tenho nada. Mas quanto mais eu assisti o anime, mais eu me achava parecido tanto com a garota, a Naru, quanto com a Keru. O que, pra mim, até me preocupou um pouco, né, na verdade. Porque a minha família, ela não é muito bem nessa parte psicológica. Inclusive, assim como a Jana, eu tive um parente que sofreu de depressão, só que ele não conseguiu se salvar. Ele cometeu suicídio alguns anos atrás, que era meu primo, e o mais estranho é que ele faz aniversário junto comigo, então eu sempre tive essa ligação com ele. Sempre gostei bastante dele, apesar de não ter tanto contato quanto eu gostaria, porque eu mesmo sou do tipo de pessoa que não fala com ninguém, que eu me excluo às vezes por meses sem falar com ninguém. Aí eu não tinha tanto contato com ele, a gente só conversava às vezes, mas aí a gente fica pensando naquele negócio, será que teria feito alguma diferença manter mais contato? Provavelmente não, mas é aquele e se que pesa. Mas assim como os personagens principais, eu tenho amigos maravilhosos que sempre estão ali pra mim, que sempre me enchem o saco, que mesmo quando eu não respondo ninguém, tá sempre mandando não, só pra encher o saco, mas que faz diferença. Porque às vezes pode ser uma mensagem boba pra gente, mas pra outras pessoas pode significar uma vida, né? Sim, é por isso que eu gosto desse tipo de obra, porque eu acho que as pessoas estão muito acostumadas a querer consumir conteúdos que te deixem pra cima, que é totalmente válido, né? Você já tem, às vezes, tanto problema na vida e você quer poder se distrair de alguma forma, só que a própria arte é algo pra te trazer esse tipo de reflexão que às vezes na correria do dia a dia você não tem. Então, esse tipo de obra, o Orange, a Silent Voice, obras que retratam esse tipo de assunto, eu acho que são importantes a serem vistas e ganharem um barulho na mídia por causa do tema. Mais do que simplesmente aquele blockbuster, que é legal você ver, se distrair um pouquinho, é uma coisa importante. Então, eu acho que falta esse tipo de obra. Eu acho que a gente precisaria consumir mais essas obras que retratam o cotidiano. Eu sei que às vezes você sempre quer ver um super-herói, você se imaginaria, pô, seria ótimo se eu fosse um ninja, se eu fosse um Shinigami, se eu fosse um pirata, ou várias outras obras, ou vários outros personagens que faz com que você se desconecte do seu mundo, do mundo real. É legal, é bacana, é importante de ser assistido. Mas esse tipo de obra, eu acho que tem um valor a mais em te trazer essa reflexão, que é importante, porque todo mundo acaba tendo uma história, ou conhece alguém que passou por uma situação dessa e você nunca sabe como reagir, porque não é uma situação fácil. E às vezes, por causa dessa obra, te faz refletir do tipo, pô, se eu passar por isso, como que eu iria reagir? Ou você saber como reagir quando você encontrar um conhecido, ou quando às vezes você está passando por esse sentimento, só que não entende o que é isso. Então, gente, hoje é uma obra bonita, aborda assuntos importantes, porém eu tenho alguns problemas com essa obra. Eu acho que, para começar dos problemas, vamos botar assim, menos importantes para a obra até os mais importantes, no meu ver, é o seguinte. Orange tem esse conceito da viagem do tempo, mas não uma viagem do tempo física. Uma carta é enviada de alguma forma para a versão mais nova de 10 anos atrás dos personagens. Buraco de minhoca. Aí é que está o meu problema. Essa obra tenta botar conceitos científicos nessa viagem do tempo, que, ao meu ver, não faria a menor diferença. E ao colocar esses elementos científicos, te acaba te incomodando. Incomodando você. Não, porque é muito jogado. Talvez eu que gosto normalmente de ficção científica, me incomoda muito essa parte. Eu quero dar suporte a você. Dessa vez eu tô do lado dele. Vem, Ana, vem. Só na questão da viagem no tempo mesmo. Mas prossiga. Mas seu pensamento que eu vou adicionar. Essa parte eu até entendo. Mas eu vamos até lá. entendo também, mas de cara.
Vamos lá, mas calma. Vai lá. Antes de você tentar defender com unhas e dentes, vamos ver. Pelo seguinte, vamos fazer exercício de imaginação. Só pensa, não precisa responder não. Quando vocês forem falar, vocês dizem o que vocês acham. Se não fosse introduzido o conceito de buraco de minhoca, o conceito de mundos paralelos, o conceito do paradoxo do avô, faria alguma diferença na obra em si, o peso dela? Ao meu ver, não faz a menor diferença e deixa a trama mais fraca por causa disso. Primeiro, por algum motivo, quando o professor de química estava distribuindo as provas e que todo mundo tinha se ferrado, basicamente, ele resolve dar uma aula de mecânica quântica e falar sobre viagem do tempo. Aí, em outros momentos da obra, para justificar essa viagem no tempo, eles vão ficar falando de buraco de minhoca. E a solução encontrada da carta voltar é o Triângulo das Bermudas, que é uma lenda, entendeu? Então, sempre que Você a não obra... sabe se é uma lenda? No, God! No, God, please, no! 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 Não, Jana, pelo amor de Deus, não existe essa... Não existe que o Triângulo de Bermuda é um buraco espaço-temporal na obra. Não tem isso. Mas enfim, cada um é maluco. Tem gente que acredita que a Terra é plana, que vacina causa doença. Cada um é um maluco que deixa da árvore agir. Seleção natural. Mas enfim, sempre que a obra tenta ir por lado mais ficção científica, ela se perde. Porque ela não tem uma coisa plausível pra fazer isso. Porque viagem no tempo é uma parada muito louca. Ou você faz num futuro daqui a do tipo 2500, anos 3000 pra justificar a viagem do tempo, ou você coloca um conceito mágico, alguma coisa assim do gênero pra justificar. Mas num prazo de tempo de 10 anos e colocar buraco de minhoca, um buraco negro existe na Terra, aí é foda, aí não dá pra defender. Isso porque você tá querendo trazer muito pra realidade. Eles pegaram uma teoria que realmente existe e incluíram na trama como algo plausível, que realmente funcionou. Mas se você faz uma crítica tão grande ao anime, ao mangá, você faz a mesma crítica a filmes que ou não tem uma explicação concreta ou criam algo totalmente fantasioso. Por exemplo, você faz essa mesma crítica ao DeLorean de Volta para o Futuro? Sim, Um porque... carro que consegue Sim. voltar no tempo? Não, na verdade Então, não. Na verdade eu não faço. Rapidinho, só te cortando pelo seguinte. O De Volta pro Futuro não é uma ficção científica. É uma aventura que pega esse conceito. E eles inventam lá um Technobubbles qualquer pra poder justificar que isso é plausível. Tudo bem, e você embarca na aventura, sacou? Do mesmo É jeito a mesma coisa que aconteceu em Orange. Não é. Que é um shoujo que pega, ele é um romance que pega essa linha da ficção científica pra criar uma solução para cartas que viajam no tempo. Não. Existe Da uma mesma grande... forma. Não. Você acabou de explicar. Não. Não existe uma diferença. Não, existe. Por quê? Ah. Em De Volta do Futuro, você coloca um personagem, que é o Doctor, que é um cientista maluco que tá fazendo isso. E que por uma coisa do acaso, ele consegue inventar a máquina do tempo. Então você coloca um cara, cientista, pra validar essa teoria. No Orange, essa teoria é simplesmente jogada, introduzida, porque lá pro 5º, 6º episódio, porque talvez se alguém tivesse perguntando, pô, como que essa carta foi? O professor de química vai explicar mecânica, sabe-se Deus por quê. Ele resolveu falar o seguinte, já que todo mundo tá pensando em voltar, deixa eu falar aqui de teoria, porra, deixa eu explicar totalmente jogado. Cara, eu tinha um professor de química que, do nada, ele explicava como é que fazia bomba caseira. Mas é o quê? Química. Tem, mas... Tá bom, se o tá bom. professor tem esse conhecimento Gagueja não! e ele tem o tempo livre... Não, eu não estou vendo o problema de um professor explicar algo num tempo livre que não tem a ver com a matéria, porque uma pessoa, ela não pode ter um conhecimento específico que vem de uma curiosidade dela e ela não pode querer passar esse conhecimento para outras pessoas quando tem uma oportunidade.
pode. Eu não Problema é quando você entendi coloca... a crítica. O problema é quando você coloca isso no roteiro como uma forma de tentar justificar o elemento da viagem do tempo. Jana, não é... Tanto que isso não é importante, que eles simplesmente jogam. Eles tentam empurrar... Só pra não falar que é uma coisa mágica do tipo poder da amizade, que eles colocam esses elementos pra justificar que é plausível de alguma forma. Tanto que a conexão que eles fazem da carta voltar, nem eles acreditam nisso, sacou? Mas assim, no universo do anime não pode ser algo plausível existir o Triângulo das Bermudas, que isso não seja só uma lenda, que seja real, e que isso possa acontecer no enredo de um anime. Eu vejo esse tipo de crítica que ela só ocorre quando você não gosta da obra, ou quando você quer procurar defeito. Porque tem muitos filmes, tem muitas outras histórias que têm os mesmos furos e que não é um problema. Da mesma forma que pra mim não é um problema isso. Eu entendo quem critica, mas transformar isso em algo pra desmerecer a obra eu já não acho tão justo. Mas também é minha opinião, é claro. Gostaria de convidar os outros presentes a participarem também dessa discussão. Ah, tá, obrigada. Vamos lá. O que é discutível pra mim referente à obra não é basicamente se a viagem no tempo é plausível, a forma como ela foi apresentada ou não. Eu só acho que não deveria ter sido apresentado. Foi um elemento inútil colocado. Tô do lado do Eu mestre acho que agora. tem coisas que não precisam ser explicadas. Você é fã de Efeito Borboleta? Tô do lado E do aí, mestre. cara, eles têm esse dom? Não é, então... É como se, tipo, o cara do Efeito Borboleta sentasse num banco, aí o mendigo, você sabe por que você viaja no tempo? Porque quando você nasceu, você estava sendo regido por várias estrelas, blá, 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 blá. Não. Ou seja, ele não explica. Então, eu sou a favor de que nem tudo nas obras tem que ter uma explicação pra acontecer. Mas aí você tá falando que então toda obra tem que seguir a linha de raciocínio de uma obra que você gosta. Não, Jana, não é isso. basicamente. Por Minha exemplo, vez, então. o modo como é Viajar no Tempo e De Volta para o Futuro é um personagem à parte. Ou seja, tem uma justificativa ali, porque ali realmente tem que ser necessário como eles viajam. Agora, nesse anime, tipo, se ficasse sem explicar como as cartas voltaram no tempo, não ia mudar em nada a história pra mim. Então não faz diferença. Então, é isso que eu tô falando, não tem diferença colocar o porquê que as cartas voltaram, enfiar um buraco negro dentro da Terra. Tipo, isso é uma coisa totalmente desnecessária. É uma coisa legal. Não é legal. não. É uma teoria que existe. Não, a teoria que existe é que buracos de minhoca viajam no tempo. Sim. Agora, não existe nenhuma teoria que existe buracos de minhoca dentro da Terra. Pode acontecer. Porque se tivesse um buraco de minhoca dentro da Terra, a Terra seria sugada por esse buraco de minhoca. Não faz sentido quântico nenhum. Eu achei, não é que o modo que eles utilizaram é errado. Também achei errado. Mas a questão foi desnecessário. Sim, e fora que se você for na teoria, os cientistas, alguns de mecânica quântica, acreditam que se for possível viajar no tempo, você viaja pra frente, você consegue ir pro futuro. Voltar pro passado, não. E voltando ao assunto da questão do efeito borboleta, De Volta para o Futuro, ou qualquer outra obra que fale sobre viagem no tempo, tudo é questão da construção do universo. Nessas obras que falam, você constrói o universo, algo que seja plausível à viagem. Aqui na obra, parece que simplesmente foi um elemento jogado. Se você colocasse uma lenda do tipo, se você enviar isso daqui e desejar com o fundo do seu coração, um desejo seu acontece. Ficaria muito melhor, beleza, uma lenda, eles botaram a cartinha na água e deixaram ele ir, porque se você for ver na lógica, vamos ver, quando eles decidiram botar a cartinha pra voltar no Triângulo da Bermuda, eles foram até lá e jogaram a cartinha? Sim. Provavelmente. Não, foram. Eles foram pro Triângulo das Bermudas, botaram as cartas dentro de um saquinho e o saquinho dentro de um pote de vidro e jogaram no mar. Mas como eles ficaram dando mais desculpas. Mas e como é que faz pra carta chegar num passado tempo? Chegar no dia certo? Não explicaram direito. Na verdade, não explicaram. Mas, como é que vai chegar lá? Como é que vai chegar neles no dia certo? Aí eles a gente vai pedir pra o pessoal entregar na data tal? Exatamente. Colocaram na carta. Entregar no correio, entregar dia tal.
E jogaram as cartas no pote lá no mar. Basicamente foi isso. E a parada é do tipo seguinte, você joga a carta no Triângulo da Bermuda, que é perto dos Estados Unidos. A outra ponta é no Japão? Tem coisa pior nessa história aí. Entendeu? Porque o espaço de onde tava pra onde foi. Como é que eles conseguiram mandar pro tempo exato? Eu concordo com o mestre falar que eu acho que se tivesse deixado na dúvida, teria ficado mais bonito e feito mais sentido pra mim do que colocar a história. Mas a parte do professor, eu acho que quiseram colocar pra poder explicar que não era uma linha única de tempo, que não ia influenciar naquelas pessoas do futuro, que aquela família bonita não ia acabar. Aí quiseram falar, é universos paralelos, aquela família do futuro tá lá e vai ficar lá. Porque eu comecei a ficar preocupada com isso. Tá bom, eles querem juntar os dois, querem fazer o garoto viver, mas o pessoal lá do futuro tem a família, tem um bebê lá. O bebê vai desaparecer. Aí me jogaram o professor, mas é universo paralelo. Aí eu, tá aí tá bom. Mas aí quando me veio a explicação do Triângulo das Bermudas, aí foi água abaixo pra mim. Bom, gente, antes da gente continuar, acho que vale a pena ressaltar uma pequena coisa de bastidores pro pessoal que tá nos ouvindo, que essa é a segunda vez que a gente tá gravando, que na primeira vez que a gente tentou gravar sobre Orange, simplesmente o caos estava acontecendo, ou era a internet ruim, ou o áudio não estava captando, e depois tivemos uma discussão homérica que não foi possível aproveitar, mas hoje tenho certeza que a gente vai conseguir gravar isso. Então, Jana, por favor, dê continuidade a esse singelo podcast. Hoje na paz, né? Hoje na paz. Calma, gente, hoje é no amor, hoje é no amor. Hoje é no amor. Então, pessoal, o anime, o mangá Orange, ele gira basicamente em torno do triângulo que se forma entre o Kakeru, a Naho e o Soa. E por mais que seja um grupo de 6 amigos, acaba sendo focado mais nesses 3 personagens. E como a gente já falou inicialmente, se trata de cartas que vieram do futuro para haver mudança no passado. A partir do momento que houveram essas mudanças, foi criado uma nova linha temporal. Então, tem um relacionamento que acaba sendo 2 relacionamentos, no caso, que acabam sendo de maior divergência no decorrer desse anime. Porque em uma linha temporal dos personagens do futuro com 26 anos, a gente tem um cenário do Kakeru cometendo suicídio. E nesse caso, a Naho acaba se casando com o Soa, e os dois se casam, têm filhos, e apesar de todos os arrependimentos, da tristeza da perda do amigo, eles têm uma vida feliz. E nessa linha temporal modificada através das cartas, a gente já encontra um novo relacionamento, que seria o da Naho com o Kakeru. Eu acho que nessa história acaba sendo o ponto de maior divergência entre nós aqui do Otakeira, porque cada um tem uma visão, cada um tem um time, um casal que shippa e que tá torcendo pra ficar juntos. E a minha opinião quanto a esses relacionamentos é a seguinte: a gente não pode observar a linha temporal tendo por base a outra linha temporal. Na linha temporal deles com 26 anos, no cenário em que o Kakeru morre, a gente tem todo um contexto onde a Naho e o Kakeru não tiveram a chance de se conhecerem tão bem, se apaixonar, aprofundar esse relacionamento, e no final ele acaba falecendo, ele acaba cometendo suicídio, né? E a partir do momento que ele comete suicídio, e ela, por ser apaixonada por ele e nunca ter tido atitude, e eles nunca ter sido um amor que nunca se concretizou, ela acaba sofrendo muito por isso. E o Soa tá lá pra dar todo esse apoio pra ela. Eles já tinham uma relação de amizade, de carinho, respeito, e que acaba se transformando em amor. Então tem cenas lindas durante o anime em que o grupo tá reunido, já todos com 26 anos, lá
lá se encontrando no aniversário do Kakeru, após o falecimento dele. E eles conversam abertamente sobre isso, sobre eles nunca teriam ficado juntos se o Kakeru não tivesse falecido, ou eles falam que o Soa que eles não teriam se casado, que eles dão a entender que tudo só aconteceu porque o Kakeru não estava ali. Não de uma forma pejorativa, simplesmente constatação da realidade. E até a Naho fala que não, que ela ficou feliz quando ele se declarou que ela teria ficado com ele porque ela tem esse sentimento por ele. Agora, na linha temporal em que eles recebem a carta e em que o Kakeru não morre, a Naho tem a chance de lutar contra a personalidade mais passiva dela, tomar atitude, conhecer mais profundamente o Kakeru, ter mais momentos com ele, ser mais honesta com ele, e criou todo um vínculo que a gente que dá a entender que nunca existiu na linha temporal em que ele falece. Por mais que eles tenham sido amigos, por mais que ela tenha sido apaixonada por ele, por mais que tenha havido sentimento de certa forma mútuo, não teve toda essa abertura, não teve todo esse contato e a sinceridade real que teve nessa segunda linha temporal. Então, eu sou defensora ferrenha, assim, shippei bastante o Kakeru e a Naho, mas pensando bem, não é questão de qual casal eu prefiro. São realidades diferentes, com contextos diferentes e com casais formados de uma forma mais consciente da realidade dos sentimentos. Porque em uma linha, o Soa fez a total diferença na vida da Naho e era totalmente plausível que no final eles ficassem juntos, talvez ficassem juntos mesmo se o Kakeru não tivesse falecido. E na outra linha temporal, o Kakeru e a Naho teve essa chance de criar esse vínculo de amor, que até chega um momento em que o Kakeru fala pra ela: eu não gosto mais da menina que eu gostava, agora eu já me apaixonei por ela. Então você vê essa evolução do sentimento. E assim, eu acho que pra todo mundo que já se apaixonou na vida, sabe que pra essa paixão se transformar em algo maior, se transformar em amor de verdade, tem que ter esse vínculo. Você tem que conhecer a pessoa, você tem que construir isso aos poucos. E só com a idealização do sentimento, eu acho ele gentil, eu acho ele legal, ele é um bom amigo, não evolui dessa forma. Você tem que dar um passo além, você tem que ter algo mais para que esse sentimento possa evoluir, ainda mais de forma recíproca. Então, teve a ajudinha lá das cartas, mas também teve uma mudança de postura, uma intimidade que foi criada e que fez com que fizesse todo sentido do mundo em duas realidades alternativas terem dois desfechos diferentes, com relacionamentos diferentes, e os dois são ótimos, os dois fazem sentido e os dois caminham para um final feliz. Então, que bom que a gente teve a oportunidade de ver esses dois caminhos que a obra pode seguir, e os dois fazendo super sentido. Eu acho que não faz muito sentido se preferir um ou outro, pelo menos na minha opinião, é claro. Então, eu não sei como a história continuou, como que prosseguiu, mas o que dava pra entender bastante é que era um relacionamento muito daqueles estilos dependentes. O Kakeru, tentou o máximo fazer as coisas dele, mas não conseguiu, mas a força que ele meio que se ancorou ali em cima do relacionamento com a Naho. Então eu não tenho certeza de se ele realmente amadureceu emocionalmente, se mostrou uma espécie desse amadurecimento, ou se ele não aconteceu, se, por exemplo, em qualquer briga com a Naho, se ele vai conseguir se manter estável ou vai ainda continuar com essa situação emocionalmente instável. Não deu pra entender através do anime se ele compreendeu que, na verdade, a morte da mãe não foi culpa dele, ou seja, não sei se ele tem essa real
se ele já entrou na cabeça que não é culpa dele a mãe dele ter morrido ou algo do tipo. Então não sei se realmente esse relacionamento vai ser um ponto divisor de águas pra ele, porque pode ser, com esse relacionamento ela pode tentar fazer ele ir atrás de ajuda pra tentar conseguir vencer essa bad que ele tem, ou pode não chegar a acontecer isso. Eles podem tentar apenas resolver os problemas que o Kakeru tem, que é depressão fortíssima, através simplesmente do relacionamento do amor que os amigos passam. Porque se for isso, não tenho a real certeza que se ele vai ou não, tipo, ter essa evolução. Então, assim, se ancorar, tipo, você tem um problema, que no caso dele era depressão, e se ancorar esse problema, tentar resolver apenas com um relacionamento profundo, acho que não, porque o caso do Kakeru, como ele chegou a tentar pensamentos suicidas e tudo mais, acredito que aquele seja um caso somente de tratamento profissional mesmo. Não acredito que apenas os amigos apoiando essas coisas podem chegar a um ponto de ajudar, já que ele tem esse principal barra, que é ele achar que é o responsável pela morte da mãe. Ou seja, esse é o ponto principal que ele tem que tentar vencer, porque ele é uma coisa que não é real, mas é uma coisa que pra ele é o que pega. Então, assim, o relacionamento pode dar certo bastante, vai ajudar pra caramba o desenvolvimento emocional dele, porém eu acredito que se ela não estimulou ele a procurar uma espécie de ajuda profissional, não sei se ele conseguiu evoluir emocionalmente em todos esses pontos. Eu já não consigo ver tanto dessa forma que você viu, porque, assim, o caso da depressão dele é um sentimento de culpa muito específico. É essa questão do relacionamento com a mãe e o fato dele se sentir culpado pela morte dela. E no caso do relacionamento entre ele e a Naho, ele, por mais que ele tenha essa certa dependência dela, ele gosta dela, ele acaba usando ela de certa forma como esse apoio emocional, ele é muito cuidadoso em não ter tanta proximidade. Eu acho que ele tem essa consciência de que ele tá meio perdido, ele tá, tipo, no fundo do poço, e no fundo do poço, no caso. Não quer arrastar ela também, porque durante todo o anime ele fala sobre não querer entrar em um relacionamento porque preferia que ela ficasse com Sua, que seria melhor pra ela, que ele preferia que ela ficasse com outra pessoa que fizesse bem pra ela de verdade. Então demorou muito pra ele ceder esse sentimento. Mesmo quando aparece que ele vai ceder, ele meio que joga nas mãos dela, ele não tem essa atitude. Então ele é muito cuidadoso com ela. É como se, por mais que ele tivesse todo esse sentimento, não era o suficiente pra fazer ele querer viver. Então todo o apoio daquela rede de amigos, porque a gente vê durante o anime inteiro a forma que o Sua também é um apoio muito grande pra ele. Não é só a Naho. Por mais que os dois tenham esse romance, o Sua tá sempre lá sendo um grande apoio dos dois, tanto na questão do relacionamento dos dois, quanto na questão do sofrimento do Kakeru. Então, por mais que eu entenda a preocupação de que pode ser que ele esteja jogando uma carga emocional muito grande em cima da Naho, em momento nenhum eu consegui sentir durante o anime que ele tava usando ela como um colete salva-vidas. Tipo, se ela não me salvar, eu vou realmente cair nesse poço. Parece muito irrelevante. Tipo, eu gosto dela, ela me faz bem, os meus amigos aqui todos me fazem bem, mas o sentimento de culpa, essa dor que eu tô sentindo é maior que isso. Então, independente de todo esse sentimento bom, eu não quero mais viver. Um problema que tem nessa obra em relação a isso é o seguinte: nós não temos muito o ponto de vista do Kakeru. Nós temos poucos momentos onde a gente consegue entender o que está se passando na mente dele. Então eu acho que isso atrapalha um pouco pra gente conseguir perceber esses altos e baixos que ele tem, o que está passando na mente dele. Eu acho que tem poucos momentos onde a gente consegue entrar na mente dele e ver o que ele acha de tudo aquilo, porque a maior parte do caso a gente está acompanhando
acompanhando a Naru e o Sua. O que eles dois acham? Mais a Naru do que o Sua. E os momentos onde tem o foco no Kakeru são normalmente focos de superação, com raríssimas exceções. Por exemplo, a parte do colégio, da competição lá que eles têm entre classes, essa doideira que tem no colégio japonês, a gente consegue entender um pouco mais o sentimento dele, esse conflito interno que ele tá tendo, do tipo, cara, eu quero me divertir, mas eu sinto culpa de estar me divertindo por tudo que aconteceu. E eu acho que tem uma cena muito, muito bonita de se ver, que é o momento onde a Naru e o Kakeru estão carregando aquele colchão, que é incrivelmente pesado, por apenas os dois carregarem. Até que chega um momento que os amigos chegam e ajudam a carregar esse fardo. Tem toda uma simbologia do tipo de mostrar, pô, cara, realmente, sozinho é impossível carregar esse fardo, mas compartilha com seus amigos, ele se torna muito mais leve. Então eu acho uma parada maneira. Mas com exceção disso, a gente só vai ter outro momento de entendendo a psique do Kakeru no antepenúltimo episódio, que é o 11º, que a gente tá vendo o Kakeru da realidade, vamos botar assim, original, que é o Kakeru que acaba cometendo suicídio, e aí a gente vê todas essas ações, a gente vai entendendo o conflito da mente dele. E no último episódio que a gente vai ver que é o momento que ele decide viver. Então eu acho que essa falta de a gente acompanhar o Kakeru e a mente dele passa um pouco essa sensação que a gente tá perdendo alguma coisa, que não faz muito sentido ele tá agindo daquela forma, entendeu? Porque você tem sempre um momento de superação com os amigos e um vale, momento de superação e um vale, e os momentos que ele tem isso, normalmente são momentos que, pô, mas é uma coisa tão simples, ele tá caindo tanto assim, já voltando pra depressão pra poder brigar com a Naru, essas coisas. Então talvez falte isso. Um exemplo que eu dou é no próprio Koe no Katashi, ou A Voz do Silêncio, onde a gente acompanha o Showa e a Shoko, que a temática é parecida, também trata sobre depressão e suicídio, só que a gente vê a mente dos dois. Até mesmo a Shoko, que a gente não vê tanto, a gente consegue entender o que tá se passando na mente dela. Então acho que faltou um pouco nisso da obra pra gente aceitar talvez um pouco melhor esse relacionamento, que seria uma coisa saudável pra ele, não simplesmente uma âncora. Porque eu acho que é válido válida essa crítica do Everton em relação a isso. Você fica um pouco com essa pulga na cabeça, do tipo, pô, cara, será que realmente é uma coisa boa eles terem esse relacionamento? Será? Eu acho que é uma dúvida válida as pessoas que veem dessa forma o relacionamento do Kakeru com a Fustraka. Então, eu gostei de como eles escolheram passar a história, porque ajuda a gente a entender como os amigos se sentem, no caso, quando uma pessoa, um amigo, um parente está com depressão, que a gente não sabe como ajudar. Então, a gente simplesmente faz o que pode, assim como os amigos dele. No caso, ele, na primeira parte que mostra onde eles não conseguiram salvar, eles não tinham muita informação, eles nem sabiam o que fazer. Já na segunda, eles tiveram mais informação e conseguiram mudar isso. Mas a gente não sabe realmente o que fazer, não sabe o que está passando na cabeça da pessoa, então eu achei que foi um jeito bom de passar. Assim como no Shiki Oriori, que a gente falou algum tempo atrás, tem a primeira animação que é do Macarrão, onde a gente assiste um garoto assistindo outras pessoas do ponto de vista dele, no caso. E a gente está vendo o ponto de vista dos amigos. A gente está assistindo os amigos, vendo o amigo dele que não sabe o que está acontecendo, não tem informação. Assim como eles não têm, a gente não tem. Exatamente. Então eu acho que foi bom o jeito que eles escolheram passar tudo isso daqui. Fez a gente sentir mais o que uma pessoa que conhece alguém assim sente. Eles acabam tendo essa visão limitada de tudo que o Kakeru tá passando. Só que como ele não se abre, ele vai se abrindo aos pouquinhos, fica impossível deles saberem por completo o que o Kakeru tá sentindo. Então eles têm a base das cartas e a intuição, o tato de tentar ajudar da maneira que eles podem. Mas ele é uma pessoa que tá em depressão, tendência suicida e com uma
culpa que corrói ele todos os dias, que não deixa, toda vez que ele tá sendo feliz, ele acaba se boicotando, porque ele acha que não é merecedor daquele sentimento. Eles têm só uma visão do que ele deixa transparecer, do que ele fala, daquele momento que ele tá triste, e ele fica o tempo todo com o sorriso no rosto e sempre fingindo que tá tudo bem, que ele tá bem. Em poucos momentos ele consegue extravasar a dor que ele tá sentindo ou a irritação, e como são apenas espectadores de todo o sofrimento dele, e fica impossível ter essa visão tão ampla de tudo que ele tá sentindo naquele momento, que chega ao ponto dele querer desistir. Acaba que, por mais que seja um grupo de 6 amigos, o anime tá mais pelo ponto de vista da Naho. Tanto é que ela é a primeira a aparecer em cena, ela acaba sendo a protagonista desse anime. E isso acaba sendo uma visão muito limitada, porque é a visão de uma pessoa sobre todo aquele contexto. E a gente tem só aquela visão. Seria muito interessante ter, sei lá, um spin-off do anime contado pelo ponto de vista do Kakeru. Sei não, eu já discordo sobre a parte do anime do Kakeru. Imagina, tipo, seria, sei lá, ele ficar o tempo todo... Ia ser muito down, ser muito depressivo. Porque eu imagino que, como ele carregava aquele tipo de culpa, basicamente ele fica o tempo todo pensando: meu Deus, eu matei minha mãe. Meu Deus, minha mãe morreu por minha causa. Minha mãe, olha, ela trouxe almoço pra mim. Concordo, Se minha mãe não tivesse morrido, minha mãe faria meu almoço. Meu Deus, eu matei minha mãe. Eu acho que seria uma coisa bem desse estilo, assim. Isso é meio complicado, mas eu acho que poderia ter sido acrescentado mais momentos, como aconteceu no 11º episódio. Eu entendo realmente a parte de vocês, que a Ana e a Jana falaram, em relação da gente estar acompanhando a história sem saber de fato o que se passa na mente do Kakeru. Eu acho isso uma proposta bem interessante. Só que o ponto que acaba matando um pouco essa perspectiva são as cartas que ele recebe. Por quê? Eles sabem o que está se passando na mente do Kakeru. Eles têm uma informação do futuro em relação a isso. Porque as cartas estão escritas exatamente tudo. O que o Kakeru tá sentindo, se ele tá bem ou se tá ruim, tá ali nas cartas, é só seguir. Não. Tem o ponto de vista de cada um dos amigos sobre o que possivelmente o Kakeru tá sentindo. Eles narram mais acontecimentos do que sentimentos. Então eles... naquele dia o Kakeru tava triste. Naquele dia... você deveria levar uma marmita pra ele porque ele vai ficar feliz. Esse tipo de coisa. Mas não, naquele dia ele tava pensando como tinha sido... Ele era ocupado pela morte da mãe e qual forma que ele usaria pra se matar. Isso não tem, porque não tem como eles saberem. É mais o ponto de vista depois de... que eles se tornaram adultos, eles fizeram uma reflexão sobre os acontecimentos daquela época, e foi o que eles concluíram com a mentalidade de 26 anos sobre os acontecimentos daquela época que eles tinham 16. Então é mais uma reflexão sobre tudo que aconteceu que, de fato, saber o que estava acontecendo na cabeça do Kakeru. É que nem no festival, porque a Naho do futuro falou pra Naho do passado que ela falava alguma coisa, ele ficava chateado que era pra ela não falar aquilo, falar outra coisa, sei lá. E ela tentou falar uma coisa diferente, e o resultado foi o mesmo. O Kakeru ficou com raiva dela e foi embora. Então não é uma coisa exata aquelas cartas. Exatamente. Tudo poderia ter sido diferente. Mesmo com as cartas. Também dependia das escolhas, que a Naho até tentou viver as coisas que estavam acontecendo sem as cartas. O que eu achei um pouco estranho foi que as cartas em algumas partes funcionaram bem demais, mas... Porque eu não achei que ia ter aquela parte que eles estão na piscina, eu achei que não ia ter na história do passado, na história principal deles, onde o futuro, o Kakeru morreu. Eu achei que não ia ter, mas mesmo com as mudanças, aquela cena ainda aconteceu. A única diferença é que a primeira versão eles não estavam de mãos dadas e na segunda estavam. Mas eu achei que não ia acontecer. Mas fora isso, as cartas ajudaram, mas não tanto assim. Só o suficiente. Só deram um norte. Sinceramente, eu acho que as cartas tava tudo ali. Não precisava ter nenhum tipo de atitude muito diferente. Que tava tudo ali nas cartas. Era só seguir a receitinha de bolo, que no final ia dar naquilo, Porque até mesmo as mudanças no futuro são mudanças tão íntimas não, tão
tão pequenas que acontecem, Sutis. tão sutis, que não alteraram os eventos principais. Por exemplo, se no passado original eles perdem e no futuro alternativo eles ganham um evento, é uma coisa do tipo, cara, a partir daqui eu não sei bem mais o que vai acontecer. Que até mesmo aquele o rapaz de óculos, ele comenta sobre isso. Cara, eu acho que a gente tá mexendo muito com o futuro. A gente tá destruindo outras vidas por causa do caqueiro. Acho que tem que dar uma pausa. Só que aí, já na cena seguinte, que é a cena do ano novo, segue igual o que acontece no vamos botar assim, na realidade original. E o local de suicídio meio que também é o mesmo que acontece as paradas. A única diferença é que o carinha de óculos foi lá e quebrou a bicicleta. Eu acho que quem salvou, na verdade, foi esse cara de óculos. Porque se ele não tivesse andado a pé aquele caminho todo, Caqueiro teria se estripado de novo. Porque pelo menos ele não teria andando... tido tempo pra refletir. Exatamente. Quem salvou o Caqueiro nisso foi o cara que quebrou a bicicleta. E ninguém quis dar bola pra ele. Verdade. Mas assim, a gente tem que levar em consideração que se trata da história de adolescentes normais vivendo uma vida normal de colegiais, e que nenhuma daquelas alterações que houveram no decorrer do anime representariam algo tão grande. Porque para uma pessoa depressiva como o Kakeru tava, o fato de ter perdido uma maratona e ele tá sendo culpado, apontado pelos colegas como o cara que perdeu, que fez o time perder, é um impacto muito grande. Mas para uma pessoa que durante a corrida venceu, perdeu, mas de forma legítima, o cara não caiu, não aconteceu nada de errado. O Kakeru só foi mais rápido e ganhou. E por pouco também. Então, é uma coisa, um impacto não tão grande quanto a derrota na outra realidade. Então, não vai acontecer, tipo, matar o bebê Hitler. São coisas muito pequenas que não fazem diferença nenhuma no... Cara, desculpa até cortar um pouco essa raciocínio. Exatamente, porque, vamos lá, no episódio que tem a visão do Kakeru, a gente vê o sentimento que ele teve ao perder. Foi isso. Exatamente, porque as pessoas apontaram pra ele como o cara culpado por eles perderem. Tudo bem, não. Foram muito agressivos com ele e tudo mais. Tudo bem, segura esse pensamento, segura essa parte. Então você concorda comigo que, ao perder, isso agrava o sentimento de culpa que ele tem. E todos os atos que vai acontecer acaba culminando dele cometer o suicídio? E já nessa realidade, ao ganhar a corrida, já dá uma gigantesca mudança na mentalidade dele? Porque é menos uma culpa que ele carrega? E ainda mais ele aprendeu ainda a questão de confiar mais ainda nos amigos, de poder compartilhar o peso dele. Tanto que os únicos que sabiam, teoricamente, sobre o lance da mãe, era a Narra e o Sua, porque eles contam um pouco mais pra trás, naquele momento eles estão na arrumação da saga. Os outros sabiam por causa das cartas, mas naquele momento ele conta. Então ele começa a compartilhar o peso. Então eu acho que isso é uma grande mudança na mentalidade de alguém que tem os sintomas que o Kakeru tem. Sim, claro que esse tipo de mudança faz com que ele se sinta bem. Tudo que aconteceu durante o anime foi pra isso, pra que ele se sentisse querido, acolhido, bem, que ele sentisse esse apoio dos amigos. Mas por mais que ele tivesse tudo isso, no momento da decisão final, isso foi irrelevante. Porque esses acontecimentos da escola e tudo mais, esse sentimento de se sentir cada vez pior pelos seus fracassos, eles não são a causa do problema. Eles só ajudam a agravar o sentimento. Mas independente disso, ele continua com esse sentimento. Eu matei a minha mãe. E é isso que faz ele querer desistir da vida. Ele quer encontrar com a mãe dele pra poder pedir desculpa. Então ele pode ser a pessoa mais amada do mundo. Ele vai continuar com essa culpa de que eu matei a minha mãe. Tanto é que
que o final é diferente por conta dessa rede de apoio e também pelo cara ter quebrado a bicicleta. Porque se não tivesse quebrado a bicicleta, o final, eles não chegariam a tempo e o final ia ter sido o mesmo. Então, a gente vê que por mais que houveram todas essas mudanças, o processo interno dele continuou sendo o mesmo. Porque por mais que ele teve momentos felizes ao invés dos momentos tristes, aquela dor enraizada dele continuou crescendo e crescendo ao ponto de que quando ele encontrou uma mensagem da mãe, foi estopim para o suicídio. Independente de tudo que eles fizeram, de todo o amor que eles demonstraram, todo o carinho, todo o cuidado, por mais que eles fizessem de tudo para fazer ele a pessoa mais feliz do mundo, ele teve o estopim de querer acabar com a própria vida, porque aquela dor de ter matado a mãe, entre aspas, né? Porque ele, sinceramente, ele não foi o culpado. Mas aquela dor dele ter matado a mãe continuou enraizada dentro dele, independente da realidade que eles tiveram. Só o final que foi diferente, porque ele tava com essa rede de apoio. E o cara que teve a ideia de quebrar a bicicleta. Que diga-se a verdade que é o grande herói da história. É o grande herói da história. É o injustiçado, porque ele é muito legal e só faz ponta nesse anime. E ele não é só o grande herói da história por quebrar a bicicleta, ele também é o grande herói da história por revelar que o bichinho tá com o pé quebrado, com o pé ruim lá, com o pé avariado. Exatamente. Exato. Porque se ele não tivesse entrado e falado que o pé do rapaz estava avariado, ele ia tentar correr de qualquer forma com o pé ruim lá e ia dar ruim e podia dar bostona depois. Eu vou elogiar o cara também. Pra mim, é o melhor relacionamento do anime é o dele com a garota lá do rabo de cavalo lá. Sim. Melhor relacionamento. Eu shippei mais eles do que o Kakeru Kanao. Nossa, perfeito ele, todo tsundere lá, e ela toda animada. Isso é um casal perfeito. Aí ela é Cara. ótima também, a Azul. Só porque não deu não, certo ela os dois, né? Deu Como? certo sim. Pois é, os dois não deram certo porque ele não usou a cantada Seu Pai é Padeiro, porque você é um sonho. Ah, deve ter usado outras. Podia ter soltado aquela, né? Não quer conhecer minha baguete, essas coisas não, né? Ai, meu Deus, só piora. Bom, pessoal, estamos aqui encerrando mais um outro Takira Cast. E dessa vez, mudando um pouco a ordem das apresentações. Mestre, o que você achou sobre Orange? Bem, Orange pra mim é uma obra que parece rasa, mas é bastante profundo. Porque além de apresentar as facetas sobre a depressão, autoculpa, tendências suicidas, ela ainda apresenta a força da amizade, o poder que uma pessoa do seu lado te apoiando o tempo todo, incondicionalmente, mesmo você se achando a pior pessoa do mundo, faz você se achar a melhor pessoa do mundo. Orange basicamente é sobre amizade, é sobre saber se importar, é sobre saber se colocar num mundo onde a sua presença é importante para outras pessoas, a ponto de você pensar nelas antes de fazer qualquer coisa que você acha que vai se prejudicar. É um pouco sobre empatia, é um pouco sobre mistério, porque o maior mistério de Orange é porque Orange se chama Orange. Show de bola. Ana, o que achaste de Orange? Então, pode parecer que, porque a gente fez mais críticas do que elogios aqui, que o anime não é bom. Mas eu achei ele muito bom. O traço é muito bonito, apesar de oscilar um pouco a qualidade. Tem um traço bonito, te faz rir bastante, chorar mais ainda. E te faz pensar muito nas suas amizades, na sua vida, prestar mais atenção nos seus amigos. Então, é uma obra que vale a pena ser assistida. E, em relação ao filme, ele não passa tanta informação nova. Ele é mais um resumão do anime. Mas passa uma informação a mais do que acontece no futuro dos personagens. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, assista o filme.
Show. Jana, suas considerações sobre Orange? Então, gente, pela forma ferrenha em que eu defendi esse anime no decorrer do podcast, podem perceber que eu tive uma visão um pouco diferente sobre a obra. Eu realmente gosto muito desse anime, tanto é que eu fui a pessoa que fez a indicação. E é um tema complicado, é um tema pesado, mas ele é contado de uma forma até mesmo delicada, para que, por mais que esteja falando de um suicídio, o foco não acaba não sendo tanto esse, mas sim a amizade, interação entre as pessoas e como o fato de você ter uma rede de apoio pode acabar mudando essa situação, pode acalentar um pouco todo esse peso, esse sofrimento que você que tá passando por essa situação, por um momento difícil, por uma depressão. Com uma rede de apoio, você pode, não só isso, é lógico, gente, você precisa de tratamento, você precisa procurar ajuda profissional, mas com certeza uma boa rede de apoio de família, amigos, ajuda demais você passar por esses momentos tão difíceis. E acaba que a obra, ela, no resumo, é isso. Como você é importante e existem pessoas que estão aí dispostas a fazer de tudo pra te ver bem. Então, assistam com carinho, leiam o mangá também. O traço é muito lindo. Todo o enredo é todo de uma forma bem suave e tem uma das melhores músicas de abertura de animes de todos os tempos. Então vale super a pena conferir. Roubou minha frase! Mas eu concordo. Bom, pode parecer, da forma em oposição a Jana defender, eu tive a mesma intensidade em poder criticar. Eu achei essa obra legal. Eu acho que um dos motivos de eu criticar tanto dela é que eu esperava mais da obra. Eu esperava que ela me entregasse coisa a mais. Porém, é uma obra boa. Eu acho que ela precisa ser vista. E é um tema importante da gente abordar sobre, da gente falar sobre. Muitas pessoas sofrem com isso e não sabem o que está passando na mente delas. Não sabem a quem procurar ajuda. E eu acho que esse tipo de obra, dadas as devidas proporções, ela é importante para poder despertar um pouco, de gerar essa identificação e gerar que a pessoa que se passa por isso, ou conhece alguém que está passando por isso e deseja ajudar, que veja, entenda um pouco mais do como está se passando. Então, Orange é uma obra que precisa ser vista e ser debatida. Esse tema sobre depressão e suicídio, principalmente na adolescência, é um tabu muito grande. As pessoas ainda têm medo de falar sobre, ou por não saberem como abordar o assunto, ou por achar que isso é uma besteira, e não é. Tem muita gente passando por isso. Então eu acho que maior do que a discussão que nós tivemos aqui é que você veja a obra, tire as suas próprias conclusões, e mais importante, se você está passando por isso, procure ajuda. Uma coisa que a obra deixa muito clara é a importância que os amigos têm na recuperação de alguém. Só que mais importante do que isso é buscar uma ajuda profissional. Então, Orange é uma obra boa, tem ressalvas, mas vale a pena assistir. E aqui deixa aqui o nosso vídeo de responsabilidade do Setembro Amarelo. Se você passa por isso ou conhece alguém que está passando, incentive essa pessoa a buscar ajuda, a buscar auxílio. Da mesma forma que o Kakeru no último episódio descobriu o desejo de viver, você também pode ajudar alguém a redescobrir essa vontade, por mais difícil que seja. Então essa aqui é a mensagem que a gente deixa. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. E se você gostou do episódio, não deixa de compartilhar com seus amigos, seguir a gente no Instagram, lá no OtakeiraCast. E se você tem alguma recomendação de algum tema que gostaria que a gente abordasse, mande um e-mail pra gente lá por julio.otakeirabr@gmail.com. Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. A gente fica por aqui e até o próximo OtakeiraCast. Valeu, fui!